Deixa eu ver assim que sinalizar aqui, que a gravação está iniciada. Pronto. Gravação iniciada. Vou fazer a abertura e aí fica para você, tá? Levar adiante. Então, pessoal, bom dia a todos. Vamos começar mais uma sessão, né, do nosso evento de boas-vindas, o Jorge, trazendo hoje o professor Ricardo Rigor Muniz, que vai falar aí sobre cidades inteligentes. Deixa eu pegar aqui o nome da palestra direitinho. Inteligência Urbana e Cidades Inteligentes. Ricardo, muito obrigada por sua participação. Eu sei que a gente está, né, esse retomada de semestre é puxado para todo mundo, e você aí generosamente dispondo do seu tempo para nós. Muito obrigada. Você fica à vontade para falar, para interagir com as pessoas. O pessoal também pode perguntar qualquer dúvida ao longo da apresentação, né? Ricardo certamente vai ficar aí olhando o chat também para pescar algumas perguntas e eu vou estar aqui nesse apoio, tá? Peço que todos fiquem até o final para que a presença seja registrada, né? Para que eu possa puxar essa lista de presença com eficiência, tá? E ao longo da apresentação, vocês podem ir questionando, levantando questões. Temos aqui vários professores. Professor Siltemar, bem-vindo. Bem-vindo, Ernesto, bem-vindo. Então, temos um público diversificado de alunos e professores, né? E, Ricardo, agora é contigo a palavra, fique à vontade, tá? A plateia é sua. Bom, pessoal, bom dia a todos, né? Primeiramente, gostaria de deixar registrado aqui que é sempre um prazer, né, ser convidado para esse tipo de evento, ter esse espaço, né, para que a gente possa aqui estar compartilhando conhecimento, informações, trocando, na verdade, porque para mim isso aqui é sempre um espaço de troca. Gostaria de agradecer muito a amiga, né, e a colega Mabel Zambuzi, né, pelo convite. É uma pessoa que, enfim, né, dispensa comentários e pessoalmente uma pessoa que eu tenho muito apreço. Agradecer também a presença aí dos colegas. Ernesto, estou aqui vendo o professor aí pelo chat. E, enfim, gente, né, só uma apresentação rápida. Meu nome é Ricardo Rigor, né, Ricardo Rigor Muniz, nome curtinho. Eu sou urbanista, né. Eu acho que hoje eu me sinto até mais confortável em falar isso, porque hoje as pessoas sabem que né, muita gente sabe que existe já uma graduação apenas em urbanismo. Sou bacharel em urbanismo pela UNEB, Universidade do Estado da Bahia, pós-graduado em planejamento urbano e gestão de cidades, sou professor desde sempre, assim, faz muito tempo, não vou fazer essa conta. Enfim, já lecionei em diversas instituições, né, de ensino, em cursos de arquitetura e afins, né? Já ensinei na própria Unijorge também, tive uma passagem relativamente curta na Unijorge, porque foi um momento onde pessoalmente eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, morar fora um período, então eu fiquei apenas 6 meses, mas já fui professor também da Unijorge, então assim, é sempre um prazer voltar a essa casa. E hoje a ideia é que a gente possa conversar sobre um tema que ele não é tão novo assim, muito pelo contrário, mas como a gente estava aqui conversando no início, né, assim, eu e a professora Mabel, o que a gente percebe é que muitos temas, né, que giram em torno da cidade, eles são relativamente antigos e ao longo do tempo vão surgindo novas variáveis e às vezes eles ganham novas roupagens, novos nomes, né, que é uma forma também de você pontuar essas coisas novas que vão surgindo, esses novos conhecimentos, e também, de uma certa forma, o tempo assim, você manter essas discussões, né? Eu acho que é uma forma. Então, a ideia hoje é falar um pouco de uma coisa, de um tema, de duas coisas que são muito próximas, né? Da inteligência urbana, né? E das cidades inteligentes. A inteligência urbana como sendo algo, uma condição para que a gente, né, tenha cidades inteligentes, né? Uma vez que vocês vão ver que quando a gente pensa em cidades inteligentes, a gente está pensando em uma série de meios, né, para melhorar a vida das pessoas. Então, eu montei aqui uma apresentaçãozinha, né? Perdendo
intervir, conversar, perguntar, né? Porque, de novo, né? Isso aqui, esse momento é feito para isso, para a gente ter esse espaço de troca. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu ver. Eles só compartilhar área de trabalho. Deixa eu ver se eu compartilho uma janela. Pronto. Vocês conseguem ver minha telinha aí? Eu acho que sim, né? Sim, professor. Mas, ótimo, né? Essa palestra foi apelidada de Inteligência Urbana e Cidades Inteligentes. E aí, é óbvio, né? A gente sempre começa, vou falar de cidades inteligentes, então o que seria, né, uma cidade inteligente? Como é que a gente pode definir isso, né? Apelidar uma cidade como inteligente, né? O que é que faz de uma cidade, né, inteligente? Será que a gente pode dizer assim, né? É a própria cidade, são as pessoas, né? É o modo de vida, né? Será que é a relação entre a cidade e as pessoas que nela vivem? Então, assim, a gente precisa começar a entender quais são esses critérios para que a gente possa estar definindo uma cidade como inteligente. É engraçado assim, que quando a gente pesquisa sobre cidades inteligentes, quando a gente busca no Google referências, imagens, a gente vê muito parecido com aquela coisa que mostra assim, como se fosse um centro urbano muito grande, muito denso, muito vertical, assim, referências, né, à tecnologia, né, referências à conectividade, sobretudo. Então, é muito comum a gente associar essa ideia de cidade inteligente apenas às redes, apenas à tecnologia, né, apenas às máquinas. Bom, será que isso procede? Será que é assim mesmo? Será que é só isso? Eu acho que essa é a grande pergunta. Será que uma cidade inteligente, né? Será que a gente pode definir uma cidade inteligente apenas, né, dessa forma? Não sei, vamos ver, né? Fala de cidade inteligente, a gente precisa sobre cidade. Então, assim, ele foi cunhado há aproximadamente 2 décadas e hoje ele é entendido como um emprego de sistemas de tecnologia da informação, né? Na integração, operação de serviços, infraestrutura, enfim, né? Basicamente, um emprego de tecnologia na gestão, né? Na integração da cidade. Bom, quando a gente pensa, né, em tecnologia, não tem como a gente dissociar isso de inovações, de coisas novas, né, que estão surgindo aí o tempo inteiro. Nós temos um economista, né, que é o Joseph Schumpeter. Ele define a inovação como sendo a destruição criativa, né? A inovação, na forma de destruição criativa, é a força propulsora não só do capitalismo, como do progresso material, de maneira geral, ou seja, como algo propulsor, como sabe, uma força propulsora do capitalismo, né, propriamente dito. E, bom, mas será que o que é que ele entende como destruição criadora? Então, na verdade, eu estou trazendo imagens aqui que, de uma certa forma, ilustram essa coisa de destruição criadora. Então, quando a gente fala em destruição criadora, será que a gente está falando sempre em coisas novas? Será que a gente... será que a inovação é sempre uma novidade? Não, muitas vezes a inovação é algo antigo, mas ela pode ser entendida apenas como uma forma nova de oferecer alguma coisa, né? No caso, por exemplo, como é que se escutava, né, os discos antigamente? Então, você tinha uma vitrola, né, que você colocava ali a agulha, depois ela foi substituída, né, pelo CD-ROM, e mais adiante a gente tem os dispositivos como o iPod, que talvez aí boa parte dessa geração nem tenha conhecido o iPod, né? A gente já tem hoje os smartphones, né? Todos os como é que eu vou dizer? Os apps, né, de streaming. Então, assim, a forma com que a gente... ou seja, o ato é o mesmo, né, de você escutar música. O que muda é a forma como isso é oferecido, e é isso que Schumpeter está ali
trazendo como destruição criadora, né? Mas se a gente pensar em inovação, né, a gente percebe que ao longo da história do mundo aí, nós tivemos diversas inovações, né? A gente pode considerar a inovação como uma forma de fazer alguma coisa, né? Então, a forma com que os egípcios deslocavam esses grandes, né, blocos de pedra, né, para a época foi uma inovação, né? A gente tem inovação aí, por exemplo, na forma de fazer festa, né? O trio elétrico, né? A forma com que as pessoas começaram a celebrar o carnaval e boa parte das festas de rua é uma inovação, né? Então, a forma de você transportar, por exemplo, um determinado material ou armazenar sem que isso se perca, né, é uma inovação. Então, a forma de você... Os containers foi uma inovação. O cheque especial foi uma inovação. Hoje, o Pix, né, é uma inovação. Então, a gente tem diversas, né, inovações. Me parece que minha tela travou, porque eu estou acompanhando aqui, ela no celular também. Enfim, a gente tem diversas inovações na indústria. A Ford, ela foi responsável, né, por uma inovação importante, né, que é a forma com que se produzia o automóvel, né, a velocidade com que ele, né, passava, tanto que isso chegou a ser, inclusive, né, batizado na economia, esse modo de produção, como modo fordista. Né? A forma, por exemplo, de se produzir, como é que eu vou dizer? Produzir, não, é isso mesmo, produzir um sanduíche, por exemplo, a McDonald's, né, inovou em um processo, que é esse processo de você fazer o sanduíche e entregá-lo rápido. Então, de novo, o que a gente percebe é que quando a gente pensa em inovação, existem várias formas de inovar. E, enfim, muita gente pode inovar. As pessoas podem inovar, as empresas podem inovar, né? O poder público ele pode inovar. A gente tem aí diversos ícones aí, pessoas ilustres na história da humanidade aí, que a gente pode considerar como pessoas que inovaram. Né? E a gente inova por diversos motivos. Né? A indústria inova porque ela precisa de um processo que seja mais eficiente para, enfim, para entregar um produto, para executar uma tarefa. Né? Inova-se porque a gente quer ter mais conforto, inova-se porque a gente, né, quer ter lucro. Então, existem diversas maneiras, né, de se inovar. E aí a gente tem vários exemplos, né, de inovações, né, como, por exemplo, a justiça eleitoral, né, os bancos digitais, né, a forma com que a gente, né, como é que eu vou dizer, chama um transporte, a forma com que a gente aluga como é que chama, um apartamento, enfim, para uma viagem. Então, hoje você não tem só os hotéis, né? Você quer uma hospedagem, você tem ali meios onde você pode ter tudo isso à mão. Então, tudo isso pode ser considerado inovação. Só que aí, né, para a gente pensar, na verdade, o que está lá na frente, que são as cidades inteligentes, a gente precisa pensar em para que a gente está inovando, né? E principalmente para quem que a gente está inovando. E aí, quando você pensa na resposta para essa pergunta, aí é que você vai ver o seguinte, olha, se a minha resposta é eu estou inovando para as pessoas, se eu estou inovando, né, para a melhoria de algum aspecto da cidade, não é? Aí eu estou, de fato, né, me aproximando do conceito de inteligência urbana, né? Que, de novo, é uma roupagem nova para algo que é relativamente antigo. Então, se a gente fosse pensar em inteligência urbana, a gente poderia definir isso como uma situação onde as decisões sobre localização, implementação ou construção de novas infraestruturas, equipamentos e serviços públicos, né, como se fosse um estado onde tudo isso, todas essas decisões, sejam tomadas pela sociedade civil, né, organizada, através de um processo de gestão pública compartilhada. E que isso não fosse decidido simplesmente pela vontade de prefeitos ou de administradores públicos, né? Muitas vezes baseados em interesses eleitorais ou, enfim, né?
diversos outros que a gente não sabe o que é. Então, se a gente pensa, né, na gestão da cidade dessa forma, a gente está se aproximando de um conceito, né, importante, que é o conceito de inteligência urbana, que ele é a base, né, para que a gente possa dizer, né, possa chegar a uma cidade inteligente. Bom, para isso, né, a gente precisa entender como é que a gente organiza, né? Então, para que a gente possa organizar isso, a gente precisa dispor mesmo de ferramentas didáticas, né, simples, que se atualizem de forma sistemática e, enfim, que não demande ali grande trabalho ou grande movimentação toda vez que você precise atualizar essas informações ou que você precise ter acesso a elas, né? Então, você precisa, basicamente, disso, de organização e sistematização de informação de uma maneira didática e de disponibilização disso. Então, assim, eu lembro que quando eu estava estudando urbanismo, na época falava-se muito dos sistemas de informação geográfica como sendo ferramentas didáticas que permitiam tudo isso, né? Mas que até então era algo que a gente, né, brigava. Poxa, então a gente percebe que as administrações estão atrasadas ou as que têm isso sistematizado, né? A gente tinha uma certa dificuldade de acesso a essas informações. Então, quando a gente pensa numa inteligência urbana, a gente precisa pensar, né, que hoje a gente tem recursos, que a gente tem ferramentas, que a gente tem meios para fazer com que isso, de fato, esteja à mão das pessoas, né? Então, para que a gente possa chegar lá, né, o que é preciso ser feito? A gente precisa de organização de informação, a gente precisa de organização de bancos de dados, né, públicos, a gente precisa gerar conhecimento, né, calculado e sistematizado, ou seja, a gente precisa aprender a gerar indicadores de análise para que a gente possa estar sempre comparando, né, as coisas. A gente precisa de ferramentas para que a gente possa estar criando, né, diagnósticos, né, acerca da realidade. E eu sei que muita gente até não gosta dessa coisa da palavra diagnóstico, mas enfim, mas para que a gente possa estar gerando informações que sejam importantes para a tomada de decisão, né? A gente precisa gerar informações, né, para que a gente possa estar definindo prioridades, né, metas a respeito do que a gente quer fazer com a cidade, né, e metas que, ou sejam, em prioridades e ações que possam ser medidas a curto, médio e longo prazo, né? Então, a gente precisa basicamente disso, de sistematização de informação e de democratização dessas informações, né? E hoje nós podemos fazer isso. Bom, e o que é que nos afasta, basicamente, disso? Né? É que, enfim, tem uma série de aspectos, e aí eu não gostaria de entrar, né, em aspectos ligados à governança, até porque talvez eu não tenha nem o conhecimento necessário para estar abordando isso de maneira mais aprofundada. Mas uma coisa é fato, todo mundo consegue perceber, os nossos modelos de gestão, eles são feitos para 4 anos, ou seja, para curto prazo, né? E aí fica complicado, porque tem determinadas, como é que eu vou dizer, construções necessárias, né, a esse movimento de cidades inteligentes, né, que elas não podem ser feitas, não tem como serem construídas a curto prazo, sabe? A gente vai ver mais para frente alguns exemplos aí. Então, é importante, né, que esse pensar a cidade a médio prazo e a longo prazo seja feito pelas pessoas que estão nela e não só pela administração pública, né? Então é importante que esse pensar a cidade e essas decisões acerca da cidade, elas sejam tomadas a partir de uma gestão compartilhada entre as pessoas que moram na cidade, né? Abre aspas, o cidadão comum, empresários, né? Que a gente tenha, por exemplo, pessoas da academia participando, e eu acho que a academia é sempre importante, não é porque hoje eu trabalho na academia, né? Mas é porque a gente vê que a gente tem pessoas diferentes, com olhares diferentes, ou seja, todas trabalhando o tempo inteiro para essa crítica, para melhorar o pensar, né? É importante também que a gente envolva os técnicos da administração pública de carreira, e não aqueles que estão ali apenas a curto prazo, né? 4 anos. Então, sabe? Então, a gente tem uma série de aspectos hoje que a gente pode chamar assim culturais e até políticos dentro da nossa estrutura que nos afasta, certo, desse movimento que nos levaria a uma inteligência urbana e, consequentemente, né,
a uma cidade inteligente. Desculpa. Então, gente, a inteligência urbana, ela passa por uma organização da informação, né? E isso hoje, com os recursos que a gente tem, pode ser feito de maneira digital, né? E é importante que isso seja feito com transparência, com confiabilidade, né? É importante que todos tenham acesso a isso e que essas informações nos permitam ter uma análise da cidade, né? Isso tem, por exemplo, a cidade de Nova York mesmo, né? Você tem um sistema de, como é que eu vou dizer, de indicador de criação de controles e de avaliações que faz com que muitos dos gestores públicos, né, eles se mantenham ou não nos seus cargos baseados nesses indicadores de qualidade que são gerados e que são publicizados, né? Que isso sabe, um dos indicadores que a gente pode colocar no sentido, se a gente, né, por dizer assim, um dos critérios, né, para que a gente tenha uma cidade inteligente. Se a gente tivesse esses critérios, a gente poderia eleger governantes, né, poderia eleger administradores públicos, né, por aquilo que eles realmente, pela capacidade, né, de gerir, de fazer as coisas, né, e, enfim, né, a gente poderia ter isso de uma forma mais rápida, de uma forma mais sustentável. Então, gente, todo esse movimento de democratização sabe, das informações que giram em torno da cidade, da gestão da cidade, da vida das pessoas, não é? Ou seja, esse movimento que nos levaria a gente chegar a um status, né, uma inteligência urbana, é algo que seria fundamental para que a gente pudesse, de fato, ter, né, uma cidade mais inteligente. E aí eu estou utilizando esse termo, né, Smart City ou cidades inteligentes, porque é um termo fácil de busca, né? Se você quiser pesquisar sobre isso, né, em qualquer site por aí, você vai buscar cidades inteligentes, Smart Cities, e por aí vai. Né? Existem até outros termos, digamos assim, que se aproximam disso, né? Mas os mais comuns são aí. Então, de novo, né? E aí respondendo um pouco, né, daquela primeira pergunta lá do início, aquele primeiro slide. Então, o que seria basicamente uma cidade inteligente? Então, a cidade inteligente é uma cidade que objetiva disponibilizar serviços, né, o tempo todo a toda a população, com maior eficiência, a custos moderados, né? E, enfim, né, de maneira mais sustentável, né, minimizando a questão minimizando os impactos que a gente tem, minimizando o uso de recursos naturais. Então, vejam, né, que quando a gente fala de cidades inteligentes, ou as principais experiências que a gente tem aí, que a gente está começando a apelidar como cidade inteligente, elas não estão ligadas apenas à tecnologia. Elas não estão ligadas apenas à conectividade. Elas estão ligadas a um conjunto de fatores que torna a vida das pessoas que vivem nessa cidade melhor. Então, né, como eu disse aí, olha, para ser inteligente não basta apenas que a cidade tenha uma inteligência operacional, né? É cada vez mais relevante que se busque um ambiente urbano mais próspero, mais saudável, né, no qual o cidadão ele possa se sentir acolhido, se sentir valorizado, né, e respeitado, onde ele encontre oportunidades de crescimento, oportunidades de emprego, né, onde ele encontre acolhimento, enfim, né, onde ele encontre segurança. Então, são vários aspectos, né? São vários indicadores que nos levam ao entendimento do que seria, de fato, uma cidade inteligente, né? Numa cidade inteligente, por exemplo, vejam que o foco, né, é o cidadão. Então, você tem aí critérios como mobilidade, qualidade de vida, governança, sustentabilidade e economia, tudo isso girando em torno, em prol das pessoas que vivem na cidade, né? Então, o poder público ele sempre vai trabalhar de maneira preventiva numa cidade inteligente, né? Ele vai trabalhar, óbvio, né? De novo, você tem ali o alicerce da tecnologia, então você tem sistema de monitoramento, de gerenciamento, onde você pode estar avaliando diversos aspectos da cidade em tempo real, porém o foco é o cidadão, o foco é a pessoa. E aí, de novo, é importante deixar claro que numa cidade inteligente, todos esses sistemas,
eles devem prover ao cidadão uma forma de interação, né? Uma interação direta, para que a gente tenha uma gestão mais, como é que chama? Uma gestão mais inteligente, uma gestão mais participativa, né? A respeito da cidade. Então, de novo, embora a gente tenha como um dos grandes paradigmas da cidade inteligente a tecnologia e a conectividade, a gente começa a perceber, né, quando você estuda sobre cidades inteligentes, que o foco não é a tecnologia. A tecnologia não é um fim. É algo que, inclusive, parece até redundante, porque a gente fala disso o tempo inteiro, não é isso? A tecnologia nunca é um fim em si. A tecnologia ela deve surgir, ela é importante, ela é interessante quando ela nos causa bem-estar, quando ela melhora a nossa vida de alguma forma. Então, né, se a gente for pensar em cidade inteligente, na verdade, existem critérios, né? Existem algumas instituições, né, ligadas, por exemplo, a universidades e a centros de pesquisa que estabelecem critérios para que a gente possa, estabelecer um nível de inteligência de uma cidade. Aqui eu não trouxe todos, mas eu trouxe alguns que são importantes, que estão presentes em todas essas instituições, porque você tem pequenas divergências, né? Mas algo como, por exemplo, a questão do capital humano. E aí, capital humano é o quê? As pessoas que moram na cidade, qual é o nível de escolaridade, certo? Quantos anos, em média, essas pessoas estudam, né? Conhecimento, ou seja, formação, a questão da coesão social, a questão, sabe, da economia, da governança, do meio ambiente, e aí, obviamente, temas como mobilidade e transporte, planejamento urbano, mas assim, sempre a questão do planejamento urbano abrindo espaço para as pessoas estarem participando, né? Se essa cidade tem ou não conexões internacionais e, obviamente, né, você tem ali o paradigma da tecnologia. Então, essa ideia de cidade inteligente como sendo apenas algo, um espaço meramente tecnológico, ele cai por terra, né? A questão quando a gente estuda cidade inteligente, a gente só começa a perceber algo que a gente fala aí o tempo inteiro, né? E eu acho que não só na academia, mas em diversos meios aí, né, por onde a gente vive, de uma maneira ou de outra, as pessoas começam a ter esse entendimento de que a tecnologia ela é boa, de novo, quando ela nos proporciona bem-estar. Então, quando ela serve apenas ao propósito de um grupo pequeno, então isso já não é considerado, né, algo bom, né? Ou pode ser, ou seja, mas não é considerado um parâmetro para que a gente possa atingir uma cidade inteligente. E aí, eu não quero levantar essa bola, porque talvez a gente nem tenha tempo de discutir isso, mas isso coloca em xeque uma série de apropriações que a gente começa a ver aí do mercado imobiliário, por exemplo, né, criando bairros, né, espaços novos na cidade, e apelidando esses espaços de bairros inteligentes, ou até mesmo de cidades inteligentes, que eu já vi isso, né? Ricardo, E aí cabe uma pergunta, se... Oi, Bel. temos uma pergunta, né, que Desculpe. talvez entre aí na sua Pode fala mandar. agora. É porque eu Diana tô com uma Rodrigues, tela aqui e eu não vejo. Diana Rodrigues diz, né? Fica aquele questionamento: será que Salvador pode se tornar uma cidade inteligente futuramente? Então, é Ana, não é isso? Diana Rodrigues Diana. Miranda. Então, Diana, eu creio que a gente possa sim. Eu creio que não é nada impossível, né, para nenhuma cidade caminhar no sentido de futuramente termos uma cidade inteligente. E a gente até tem algumas iniciativas, depois eu vou abordar lá no final, que nos aproximaria, que nos coloca nessa direção de uma cidade inteligente. Mas para isso a gente precisaria resolver uma série de questões, né, institucionais, físicas e até mesmo culturais, né? A gente precisaria discutir e chegar a consensos em uma série de aspectos para que a gente possa, de fato, né, caminhar no sentido de sermos uma cidade inteligente, né? Uma coisa interessante que eu costumo dizer e que eu falo e até eu me coloco até nesse lugar da falha, né? Porque eu costumo dizer que
essas discussões, muitas vezes, elas ficam só na universidade, não é? Que é onde você concentra, na verdade, um número muito pequeno de pessoas, né, em relação à população geral, né, das nossas cidades, né? A universidade, infelizmente, ainda é algo para a elite. E aí, se você for ver, eu vou até pontuar isso lá na frente, mas você vai ver, por exemplo, né, um dos aspectos que torna uma cidade inteligente é o investimento em educação. E aí, temas como esse que a gente está discutindo aqui agora, acredite, eles são temas de redação para crianças de 8, 9 anos em escolas da Coreia do Sul, sabe? Então, muitas vezes, é importante a gente fazer determinados enfrentamentos, né, e fazer com que algumas discussões, com que determinadas reflexões, elas reverberem na cidade como um todo. Aí sim a gente pode caminhar no sentido de uma cidade inteligente, porque de novo, para a gente ter uma cidade inteligente, a gente precisa ter cidadãos inteligentes. E a cidade inteligente também força, abre aspas, força os cidadãos a se tornarem mais inteligentes, né? Baseado nesses critérios aí. Então a gente pode sim, Diana, mas eu acho que a gente tem muita coisa a enfrentar. E aí, vamos um pouquinho mais à frente, né? Quando a gente estiver falando dos exemplos, eu acho que vai ficar até mais fácil ver isso. Tá? De novo, olha aí. Ó. Então, é possível sim, né? Porque para ser cidade inteligente não basta apenas tecnologia. A cidade inteligente ela vive sobre 2 paradigmas ali, olha, que estão relacionados. É o paradigma tecnológico juntamente com o paradigma humanista. Né? Dentro do paradigma tecnológico, a gente tem o que a gente chama de tecnologias de informação e comunicação. A gente precisa de infraestrutura física e tecnológica, não é? Enfim, né? E a gente utiliza, a cidade inteligente, ela utiliza muito de soluções de IoT, que é o que o Lucas vai falar mais à frente nessa palestra de hoje, né, na questão da internet das coisas. Né? Mas, por outro lado, tudo isso precisa servir ao empoderamento, né? Também é uma palavra aí moda, que está em moda, mas na hora eu não achei outra, eu acho que é essa mesmo. Tudo isso precisa propiciar o empoderamento do cidadão, no sentido de ele se tornar mais inteligente, de ele fazer um uso mais inteligente da cidade. Tudo isso precisa gerar engajamento social. Né? Então, quando você tem engajamento social, né, obviamente você tem uma vigilância maior sobre as coisas que acontecem na cidade e, obviamente, né, você passa a ter uma gestão mais eficiente. Tá? Bom, e aí vem para alguns exemplos, assim, né? Porque são muitas iniciativas espalhadas aí pelo mundo quando a gente pensa em cidades inteligentes, né? Aqui, de novo, são só palavrinhas-chave, né? Enfim, mas para cidades inteligentes, né? São cidades inteligentes, mas elas também são humanas, né? Elas também são cidades onde você tem um planejamento participativo, sustentabilidade, mobilidade, bem-estar social, economia, meio ambiente. Então, são, sabe, aquelas... Se a gente for fazer uma nuvem, isso aí foi uma nuvem de palavras, né, que giram, que estão associadas, né, ao que a gente chama de cidades inteligentes. E aí, de novo, são muitas iniciativas, não dá para falar de todas, né? De novo, eu elegi aqui algumas, né, que eu tenho mais informações, né, sobre elas. E aí, por exemplo, em termos de mundo, né, você tem uma iniciativa, uma cidade que fica lá no Emirados Árabes, né, em Abu Dhabi, né, chamada de Masdar. Ela teve início em 2008 e a ocupação começou ali em 2010, né? Foi uma cidade que teve um investimento inicial de aproximadamente 22 bilhões de dólares. Ela foi criada ali para uma população prevista de 50 mil habitantes, né, podendo chegar a 330, desculpe, sendo que atualmente ela tem ali inicialmente 330 habitantes, então é um lugar que até hoje não está ali povoado. Eu não consegui as informações precisas sobre a população hoje, mas, de novo, né, é mais uma dessas ilhas, né, digamos assim, ilhas não dessas ilhas, mas é mais uma dessas iniciativas maravilhosas, né, propiciadas pelo dinheiro, né, do petróleo. Né?
Então, ou seja, é um lugar pensado, né, para se ter, onde você só vai circular elétrico, né, onde uma infraestrutura de redes, universidades, né? Enfim, é um local, né, onde está previsto, na verdade, a implantação de empresas de tecnologia, né, voltadas para, sabe, empresas principalmente voltadas para a área de tecnologia, ou seja, foi pensado como um grande centro, né, de trabalho e negócio, né? Baseado nos critérios, né, nessa coisa, por exemplo, de utilização, né, espera-se que nesse lugar você utilize, que toda energia utilizada nesse lugar seja 100%, né, energia solar, né, os transportes, né, espera-se que nesse local você tenha emissão zero de carbono. Então, você tem uma série de iniciativas ou de ideias, né, que a princípio, colocariam isso ou levariam, né, essa iniciativa para algo próximo ao conceito que a gente tem de cidades inteligentes, né? Mas, assim, existem alguns outros questionamentos também sobre, principalmente, a questão da gestão e da governança, não é? Que a gente não encontra muitas informações, né, a respeito de como é isso, né, de como isso de como se dá, na verdade, essas questões de governança, né, Passa em também, muitas das cidades do Oriente Médio. Oi? desculpa, Ricardo, passa também por uma questão de pensamento do perfil de população que se pretende, porque fazendo uma conta rápida, a gente tem 440 mil dólares investidos por pessoa, né? Prevista na ocupação desse espaço, dividindo aí os 22 bilhões por 50 mil habitantes. Então, assim, por pessoa, o investimento é bastante alto. Então, também acho que há um rebatimento no perfil de população que se pretende, que a partir disso aí é bastante excludente, né? Então, é uma Pronto. utopia, é uma utopia, e isso se rebate muito nos modelos que você já citou na cidade de Salvador, né, que são núcleos, né, conjuntos, ditos inteligentes, e que, se a gente analisar de verdade, nem tão é, né, nem tanto é inteligente, mas, assim, são para castas, né, para grupos Na bastante verdade, são reduzidos e de núcleos perfis que a bastante grande crítica é limitados, essa, né? Mabel. Hã? Então, assim, dá São para se núcleos que usar uma muitas série de vezes recursos desses reforçam para a cidades segregação. outras. Exatamente, exatamente. São núcleos que muitas vezes reforçam a segregação socioespacial. Então, de novo, aí é que vem, embora você tenha muitos aspectos que o colocariam, né, nesse conceito de cidade inteligente, mas de fato, enfim, quem são as pessoas que vão morar aí? Será que isso é feito, né? Sabe, você não tem informação de quem está morando, de quem está vivendo, sabe? Ou se isso, na verdade, nada mais é do que mais uma dessas ilhas de riqueza. Aqui, olha, uma outra iniciativa que também, essa aqui não foi à frente, né? Seria o Quayside, em Toronto, no Canadá, né? Que é um grande espaço, né? Onde você tinha docas, a princípio um investimento de 20 milhões de dólares, né? Para 44 mil, gerando aproximadamente 44 mil empregos diretos, mas é um projeto que foi, na verdade, encerrado em 2020, ele não se consolidou. Ou seja, mais uma vez, né, um espaço, né, composto de edifícios, de tecnologia, de monitoramento, de tudo que há de mais avançado em termos de tecnologia de informação e comunicação, mas que foi muito questionado, né, a questão de segurança da informação, de segurança dos dados, né, de privacidade. Então, ou seja, me parece que o contrato que foi feito, né, entre as empresas e inicialmente que estava previsto entre as empresas
E a cidade de Toronto, né, não deixava clara essa questão da privacidade, essa questão das informações né, do que seria recolhido, né? Mas, enfim, é um grande bairro tecnológico, um grande Big Brother, mas que, enfim, foi um projeto que não foi à frente, né? Mas que, de fato, né, reúne critérios, né, como, por exemplo, a questão de uso massivo de tecnologia da informação, de monitoramento de veículos, sabe, de zero emissão de carbono, enfim, tudo que nos levaria a alguns conceitos de cidade inteligente, mas, de novo, não foi à frente, né? Mostrando, mais uma vez, que eu acho que isso tem a ver até com o próprio, sabe, entendimento, né, da população canadense, da população de Toronto, em torno do que é, de fato, né, uma cidade inteligente. Né? Você tem algumas iniciativas de cidade inteligente ali em Pequim, né? Em Nova York, né? Quando a gente fala de Pequim, né? A gente está falando da questão do transporte público, de conectividade, de acesso a alta tecnologia, mas que também, de fato, a gente não pode... É uma cidade onde você tem alguns critérios, né, que a colocam no sentido da inteligência urbana ou de uma cidade inteligente, mas, de fato, a gente não tem isso como um todo. Né? Nova York também, principalmente a questão da governança, né? Da população, né, dispor de meios para que ela possa estar, digamos assim, interagindo com a governança. Então, é um critério importante, né, que nos coloca que o coloca na direção de cidade inteligente, mas de fato você tem diversos outros aspectos, né, que afastaria dessa condição de cidade inteligente, né? É um lugar onde você tem um altíssimo valor dos imóveis, né, urbanos, né, sobretudo né, em Manhattan. É uma cidade em determinados pontos, assim, momentos muito engarrafada, né? Embora você tenha um transporte público de massa muito eficiente, mas, enfim, né, você tem critérios prós e contras. E aí, o que a gente, seguindo essa ideia que a gente tem de cidade inteligente, talvez as iniciativas mais próximas de cidade inteligente, elas estejam na Ásia, né? Elas estão em Singapura, elas estão na Coreia do Sul. E aí, de novo, né, eu trouxe um exemplo que eu já falei aqui, mas não falei, na época não tive muito tempo, não explorei, que é a cidade de Songdo. Melhor, a cidade é em Cheon, e nessa cidade de Cheon, ela tem um distrito, que é o distrito de Songdo, né, que na Coreia do Sul. Você, isso em 2004, é um distrito que está ali previsto uma população de até 200 mil habitantes. Está cortando um pouco, Ricardo. Ficou mudo. Teu áudio está mudo. Eu acho que o professor Ricardo travou na tela, viu? Fala com ele aqui em paralelo. Já estou puxando de novo você aqui, Ricardo. Tinha travado.
Já está reconectando, gente. Só um minutinho, tá? Oi, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Só compartilhar sua tela aí e dar seguimento. Só um minuto, peraí. Eu vou. Oi, e agora? Perfeito. Ah, ótimo. Pô, gente, peço desculpa, tá? Mas eu tive uns probleminhas aqui de internet essa semana inteira. A visualização aí do slide tá ok? Ainda não, tem que carregar de novo. Ah, o slide tem que carregar de novo, né? Peraí, É, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu sair aqui e voltar novamente. E agora? tá carregando. Agora foi. Sim, beleza. Bom, gente, então eu estava falando de Songdo, né? Que na verdade não é uma cidade em si, mas é um distrito, né? Então ele foi criado como uma espécie de laboratório, né? Onde supostamente seria empregado tudo o que existe mais moderno em termos de recursos, de tecnologia, de governança, e como os próprios coreanos dizem, né? Songdo não é algo criado para agora, e sim algo criado para o futuro. Né? Talvez até vocês conheçam, né? Essa a galera mais nova aí conheça algumas imagens de Songdo, porque foi o local onde foi gravado o clipe Gangnam Style, né? Que foi uma música que fez um sucesso aí há um tempão, né? Mas enfim, então ele está lá, e é um dos de materiais, de tecnologia, né? Para que para uma área, né, e levando em conta esse conceito que a gente tem hoje do que seria uma cidade inteligente. Então, é um local que dispõe de controle de tráfego, né, você tem uma série de tecnologias utilizadas para reduzir impactos ambientais, como reuso de água, aproveitamento de energia solar, certo? O aproveitamento de lixo para produção sabe, de energia. É um local onde 40% do território, não é área verde, né? Dispõe de áreas verdes, onde dispõe de muitos parques e áreas abertas, não é? Então, aqui são algumas imagens, né, dessa cidade de Songdo, onde você tem uma arquitetura, não é, digamos assim, contemporânea, futurista, não é? Mas, ao mesmo tempo, você tem muitos espaços abertos, parques, você tem a questão sabe, dos canais, da relação com a água, certo? Do aproveitamento, sabe, disso até como elemento de projeto, né?
você tem o uso de tecnologia, o uso massivo de tecnologias de automação. Então, na verdade, né, quando você entra numa residência em Songdo, você não precisa de chave, você tem apenas um dispositivo e aí, através desse dispositivo, você consegue, né, por exemplo, você tem lá uma série, você tem uma casa completamente, uma residência totalmente automatizada, né, onde, por exemplo, já na sua residência você já pode programar coisas como a TV, o programa que você gosta de assistir, né, a iluminação, né, sabe, até mesmo o sistema de refrigeração. As crianças desde cedo são incentivadas, não é, a essa relação com a tecnologia e também a você discutir coisas ligadas à cidade, enfim, a questão, você é incentivado ao uso de você tem várias opções de deslocamento, né? Você tem transporte público, mas você também é o tempo inteiro incentivado a utilizar outros meios de transportes, né? Não a modais alternativos, né? Andar a pé, não é? Então, enfim, tudo isso você tem em Songdo. Então, né, de novo, né, você tem câmeras com sensores de Wi-Fi que controlam a iluminação e o transporte público, você tem interação com todos os serviços públicos estão ligados à internet, né, podendo ser monitorados à distância e permitindo interação com o cidadão. Então, eu posso, por exemplo, da minha casa, da TV da minha casa, acessar um órgão público, buscar uma informação sobre qualquer coisa, né? Desde, sei lá, um pagamento, um licenciamento, um imposto, até mesmo, sabe, buscar... E quando eu falo, na verdade, todos os serviços públicos, mas você tem... Oi? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, tá. É porque, de novo, eu estou aqui meio controlando porque o celular deu uma... Saiu aqui da tela, eu achei que tivesse caído. Então, não só os serviços públicos, mas você tem outros serviços, né? Praticamente tudo está conectado à internet. Então, eu posso, de repente, que eu quero assistir uma aula, eu quero fazer um curso, né? E você tem muita coisa, inclusive gratuita, né? Você tem dispositivos de automação em todas as residências, né? Você tem telepresença, você pode, né, ou seja, serviços médicos, né? Você pode ir ao médico, obviamente, eu imagino, né, eu não sou da área médica, mas eu imagino que nem tudo você possa fazer à distância, mas você pode fazer muita coisa, né? Você pode, por exemplo, você tem dispositivos lá que você pode, né, medir pressão, certo? Né, e enviar isso, por exemplo, para um laboratório. Né? Sistema de transporte público, você tem soluções de economia, né? de água, né? Como eu falei, energia solar, reuso da água. Então, em todos os edifícios, a água ela é armazenada, na verdade, em caixas de captação que ficam abaixo dos edifícios, e essa água ela é utilizada para irrigação, certo? Ou seja, você tem reuso, você tem praticamente em todas essas edificações uma série de estratégias bioclimáticas, né? Como, por exemplo... E aí, óbvio, eu sei que vão existir questionamentos, algo que dentro de um conjunto de vidros, né, que barram o calor, diminui, né, E, de novo, né, já falei, incentivo a transporte a pé. Oi? Caiu aqui de novo ou não? Pode continuar, pode continuar. Ah, ótimo. Então, isso, gente, olha essa imagem aqui, olha, na verdade, todo o lixo das edificações, na verdade, você não tem sistema de coleta de lixo convencional como os que a gente tem aqui. Então, todos os edifícios, eles são ligados por um sistema de dutos, né, de uma tubulação que suga o seu lixo a vácuo. Então, você desce lá, por exemplo, no play do seu prédio, por hora, onde ele vai ser separado, dividido,
sabe, o que for possível, né, reciclado, e o que não for vai ser incinerado, gerando energia para a cidade. E é isso, né? Você tem, como eu falei ali, uma série de dispositivos de automação. Isso aqui é uma imagem de um equipamento que coleta o sangue e manda para o laboratório, né? Envia as informações do seu sangue para o laboratório, permitindo que você possa fazer, imagino que não todas, mas algumas análises sem sair de casa. E, de novo, gente, o grande paradigma humanista, né? Educação. Educação lá é algo fundamental, né? Na Coreia do Sul há muito tempo. Foi isso que fez com que essa cidade, né, superasse uma série de questões, de problemas, de desigualdade, né, e se tornasse uma grande potência. Então, você tem, né, uma escola, né, regular, né, a maioria das escolas em tempo integral, né, e onde você você não está ali para estudar apenas o conteúdo, digamos assim, acadêmico. Você é incentivado a uma série de outras coisas, ao esporte, à música, à arte, né? Então é tudo isso, gente, que faz com que, né, em se tratando de Brasil, e voltando, né, existem alguns rankings, né, que colocam, né, que estabelecem critérios para que a gente possa, digamos assim, saber quais são as cidades mais inteligentes do Brasil, né? Mas, de novo, enfim, se a gente for comparar com outras cidades do mundo, a gente está bem longe disso. Agora, a gente tem pequenas ações, né, que nos colocam nessa direção de uma cidade inteligente. A gente tem pequenas possibilidades, certo, de interação com a gestão. Não é? A gente tem hoje aplicativos que nos permitem, por exemplo, saber onde é que está o transporte público, né? Aonde ele vai passar, o horário em tempo real. A gente tem aplicativos hoje em Salvador, como o Fala Salvador e o Noa, que de fato funcionam, viu? Eu já utilizei os dois, não é? Para denúncia, para solicitação de serviços, e funciona, não é? Mas, de novo, são coisas muito pequenas. Então, você tem cidades aí do interior de São Paulo que tem toda a frota municipal hoje, né, assim, com transportes elétricos, não poluentes. Você tem aí determinados aplicativos, né, onde você pode denunciar a questão do desmatamento, né, enfim, são pequenas ações. Podemos, né, caminhar na direção né, de nos tornar cidades, né, de fazer com que o Brasil tenha cidades inteligentes? Nós podemos, sim. Mas, de novo, né, aí você tem uma série de questões a enfrentar, né, de uma série de enfrentamentos que precisam ser feitos para que, de fato, a gente possa, né, nos equiparar a essas cidades inteligentes e a essas alternativas que são postas aí. E, de novo, viu, gente, eu acho que essas construções elas precisam ser coletivas. Embora a gente possa eleger assim, claramente uma série de critérios de qualidade de vida, mas eu acho que até isso, né, até mesmo esses critérios, eles precisam ser pensados dentro de um contexto, dentro de uma cultura, certo? E discutidos coletivamente para que a gente possa ter uma apropriação melhor de tudo isso. Então, eu imagino que existem que talvez existam, né, uma série de critérios que nos colocariam como cidades, né, que nos levariam na direção de uma cidade inteligente, mas que talvez não fossem necessariamente os mesmos critérios, né, eleitos lá para uma... Né, se a gente fosse eleger prioridades, talvez não fossem os mesmos das cidades asiáticas, não, talvez não fossem os mesmos das cidades árabes, tá? Então, onde eu quero chegar é que não necessariamente a gente precisa trazer todos os critérios que foram implementados sabe, na cidade A, na cidade B, na cidade C, e trazer para cá para que a gente, né, seja iguais a eles. Não, a gente pode fazer também essas construções, né, aqui, pessoais, né? E se a gente conseguir fazer isso, eu acho que a gente já está caminhando, sim, no sentido de, né, de nos tornarmos, né, inteligentes. Bom, gente, enfim, eu acho que esse é um tema muito amplo, muito vasto, que merece vários olhares. Eu quis aqui trazer uma abordagem mais geral sobre isso, porque para cada um desses aspectos que a gente for eleger aqui
para dizer que uma cidade é inteligente ou não. Se a gente for parar para pensar, cada aspecto desse aí dá uma discussão imensa, né? A gente precisaria de análises imensas para poder, certo, esmiuçar tudo isso. E, enfim, eu acho que a gente nem tem, de novo, tal. Embora eu, né, seja urbanista, estude a cidade, goste disso, eu gosto de observar a cidade, eu gosto de observar as coisas. Eu acho que isso é um critério muito importante, gente, sabe? É a gente observar os locais, né, que a gente vive, os locais que a gente circula, enfim, sabe? Mas com um olhar mesmo de, poxa, não, eu não sou aqui um passante comum, né? Eu sou um profissional da cidade. Então, quando a gente começa a observar isso, a gente começa a entender que esses aspectos são muito amplos e que precisariam de pessoas com múltiplas competências para que a gente tenha debates mais maduros, mais aprofundados a respeito disso aí, de cidades inteligentes. E é isso, gente. Eu fico aqui e agora gostaria de ouvir vocês, né, de abrir para o debate, de abrir para a conversa. Eu acho que eu vou minimizar aqui essa apresentação e vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver se tem alguma coisa. Uma pergunta aqui de Carlos Magno. É a última postagem, Ricardo. Professor, uma curiosidade minha é que se tornar uma população inteligente é o primeiro passo a se tornar uma cidade inteligente ou não. Tua imagem travou, Ricardo. Voltou. Ele quer saber se para a gente eu acho que ele quer saber assim, será que para a gente ter uma cidade inteligente a gente precisa antes, né, fazer com que as pessoas se tornem inteligentes? Eu diria que uma cidade inteligente, de certa maneira, ela nos força a sermos inteligentes, a termos um olhar mais sistemático a respeito da cidade. Mas eu acho que o movimento não é primeiro uma coisa e depois outra. Eu acho que são movimentos que precisam ser construídos, né, de forma conjunta, né? Porque, de novo, para eu ter uma cidade inteligente, eu preciso de gestão pública compartilhada. E essas abre aspas, né? Esses insights acerca da inteligência urbana, acerca de como a gente precisa se portar perante a cidade, acerca do que é prioridade, acerca do que precisa ser demandado ou não, isso precisa ser construído coletivamente. Então, não dá para a gente dizer que a população primeiro vai se tornar toda inteligente para depois a gente ter uma cidade inteligente. Eu acho que são coisas que precisam ser amarradas, né, juntamente. E aí eu estou falando de uma percepção muito pessoal. Eu acho que passa pelo nome que foi escolhido para as coisas, né? Como você já tinha citado no início, que as coisas são antigas, mas que ganham nomes novos. Então, de repente, o uso da palavra inteligente nessa percepção causa um pouco esse conflito, né? Então, de repente, cidades autônomas, cidades autogeríveis, não sei, algum outro termo que pode vir a nascer também, né? Para essa condição de uma cidade que você possa usufruí-la plenamente, com facilidade e com qualidade. Eu acho que o caminho da cidade inteligente é um pouco esse, é que você possa participar, desfrutar e conviver de forma fácil, né? De forma decente, né? Porque a gente tem muitos aspectos na cidade que são muito difíceis ainda, né? Se a gente olhar do ponto de vista da infraestrutura urbana, a gente tem bairros inteiros com precariedade de asfaltamento. Então, assim, o que se pretende na cidade inteligente está lá adiante ainda. A gente tem que cumprir o básico para depois trazer, né, esse uso facilitado, informatizado, né, o uso de recurso digital,
para essa gestão, mas é aquela história, né? A aluna que perguntou, né? Diana que perguntou, será que Salvador chega lá? Né? Salvador chega, mas como o Ricardo falou, né? Passa por questões políticas, passa por vontade, passa pela pressão popular, né? Que aqui as coisas acontecem a partir da pressão popular, porque a vontade política muitas vezes atende outros setores que não a população, né? A gente sabe disso, né? Os caminhos são outros, né? Então, eu acho que talvez seja a escolha do termo que ainda causa um pouco dessa confusão, né? Mas é isso. Se você, de novo, né, tem muitos termos, né, cidade inteligente, cidade virtual, né, tem muitos termos, né, que giram em torno dessa coisa de cidade inteligente. Eu acho que com o passar dos anos, nós, enquanto sociedade, vamos trocando os rótulos das coisas, de novo, né, para deixar mais atrativo, para deixar inteligente. Aí tá aí, é um tema que ganhou, ou seja, e mostrar também que esse tema, né, com o passar do tempo, ele vai ganhando novos componentes, novos ingredientes que podem ser utilizados. Mas para mim, eu acho que eu não sei, eu posso estar sendo, como é que eu vou dizer, tendo boa fé demais, mas eu acredito que logo, logo, daqui a algum tempo, tudo isso que a gente chama de cidade inteligente, cidade isso, cidade aquilo, a gente vai trocar por cidades humanas, né? Vai ser Human City e acabou, né? Agora, é óbvio que essa cidade humana, com o passar do tempo, ela vai ganhando uma série de novos componentes, né? Eu digo, a cidade muda, a cultura muda, os recursos mudam, a tecnologia muda. O que a gente precisa é criar meios, certo? De o tempo inteiro estar amarrando isso e fazendo, obviamente, utilizando isso em prol, né, de uma coletividade, de você criar bem-estar para todo mundo, porque cidade inteligente é isso, né? E aí tem um videozinho que, se vocês quiserem, eu posso deixar o link aqui no bate-papo, para vocês, ou não sei, eu posso mandar para a Mabel também alguns links de algumas reportagens sobre, né, a China inteligente, sobre, por exemplo, a cidade de Songdo, sobre Nova York, né, que é onde vocês vão poder ver uma série de aspectos, né, que as colocam nessa ideia, nesse caminho de cidade inteligente, mas você começa a ver que ninguém tem tudo, né? Eu acho que até hoje a gente não sabe necessariamente, não é algo que vai parar num determinado ponto, né? Cheguei aqui, sou inteligente, acabou. É algo que vai ter que estar sempre sendo construído. O colega aqui no chat, Mabel, coloca, quando eu estava falando de China, eu imagino que ele colocou aqui, temos cidades fantasmas na China, extremamente tecnológicas, mas que são esvaziadas de dinâmicas urbanas plenas, porque, de novo, aquilo ali não é uma cidade inteligente. A cidade tecnológica não necessariamente é uma cidade inteligente. A gente sabe que muitas coisas são construídas por uma série de outros interesses, né? A gente vê isso o tempo inteiro aqui nas nossas cidades. Uma série de estruturas, uma série de coisas são construídas, né, baseados em outros interesses que eu acho que não dá nem para falar aqui, né? Numa situação dessa, até porque a gente não está lá, não tem a prova, mas assim, a gente desconfia quais são os interesses que estão por trás das coisas, mas de fato não necessariamente a melhoria ou bem-estar das pessoas. Né? As pessoas, aquilo é rotulado, olha, isso aqui vai ser legal, isso aqui vai trazer bem-estar, mas um olhar qualquer, e não precisa ser técnico, qualquer pessoa, muita gente que tem um olhar mais sensível, pensa, poxa, mas isso ficaria muito melhor se fosse desse jeito, seria muito mais simples. E a gente diz assim, vai fazer o quê? Né? Então, de novo, não é só a tecnologia, de novo, a cidade inteligente precisa ter tudo junto, gestão compartilhada, sabe? Algo que a gente está lá, estatuto da cidade não é algo que está, sabe, gente, desvinculado, não, já era, está defasado, não. Né? Se a gente cria meios para aplicar os instrumentos de política urbana do Estatuto da Cidade, a gente está caminhando, assim, sabe, a passos largos para termos uma cidade inteligente. Ou, se eu estiver falando alguma bobagem aí, me corrija, né, Mabel? Tem Mabel, tem Ernesto aí que conhece muito sobre isso. Faz uma levantada aqui para fazer algum questionamento. Olá, gente, tudo bom? Eu acho que, como todo mundo percebeu, né,
vira e mexe, a cidade de Salvador volta a ser perguntada, né? E aí, Salvador vai ser inteligente? Eu acho que uma questão que sempre me chamou a atenção sobre esses temas, né, é que Salvador já se considera cidade inteligente, né? Quer dizer, a administração pública de Salvador já se considera cidade inteligente, já se considera cidade criativa, né? Hoje acho que faz parte um pouco da lógica da administração pública e seus diversos parceiros, né, junto a organismos multilaterais, de arrebatar, né, essas alcunhas também, né? Então, não é só cidade inteligente, não é só também cidade criativa da Unesco, não é só cidade da música, não é só cidade resiliente, né? Salvador veio de 2015 para cá buscando, né, várias alcunhas como essa, né? Eu conversei uma vez na CEDU com uma pessoa desse setor lá, que é a Soraya Pessino, eu acho, que ela faz parte dessa rede, né, das cidades criativas e cidades inteligentes aqui no Brasil. E assim, eu acho que um ponto é esse, estamos cada vez mais tentando nos aproximar disso, mas eu acho que é importante a gente pensar enquanto elemento de marketing urbano, né, e de promoção, né, dos governos aí, de já se lançarem nesse ponto, né? E aí o outro contraponto que eu ia fazer além disso é que um texto que me marcou muito, que não é nem brasileiro, eram autores que estavam falando sobre a realidade da América Latina, e escreveram um texto para o Habitat 3, né, da nova agenda urbana, né, em 2016. E eles faziam um apanhado que era o seguinte: olha, a gente a gente está debatendo uma nova agenda urbana em Quito, né, utilizando nessa nova agenda urbana de uma série de alcunhas como essa, né, essas labels, né, da moda, né, cidade sustentável, cidade para pessoas, cidades inteligentes, criativas, etc., sem termos feito na América Latina e Brasil incluído, né, uma revisão sobre até que ponto nós chegamos daquilo que tinha sido proposto nas outras agendas urbanas, né, porque aí esses processos vão acontecendo e a gente vai sobrepondo os nossos problemas, as nossas questões crônicas, e quando vemos com novas questões meio que da moda, e que não é que elas em si sejam ruins, elas trazem pontos importantes e necessários à vida contemporânea, que está mudando, né, tecnológica, etc. Mas, em certo sentido, quando a gente põe o foco sobre essas coisas, a gente tira do foco questões que são crônicas nossas e que a gente foi vendo os alunos colocando aqui, né? Poxa, como pensar numa cidade inteligente se é uma cidade tão desigual, de crescimento irregular, né? Uma cidade com tanta pobreza, com tanta coisa, né? Então, assim, era um ponto que eu queria trazer assim, mais para a gente pensar, né, nas nuances disso, né, que o professor Ricardo mesmo colocou. Se a gente pegar cada uma dessas coisas para debater, leva aí uma tarde inteira cada uma dessas questões, né? Mas eu acho que esses dois pontos principais é que eu queria colocar, né? A cidade, a gestão pública já se dizendo nós já somos cidades inteligentes, né? E outro ponto ao fazer isso, o quanto das nossas questões crônicas, históricas, próprias, né, de uma cidade, né, na periferia do capitalismo, né, com tantos problemas, autoconstrução, crescimento irregular, etc. O quanto que essas questões que são fundamentais, elas terminam não saindo, né, do discurso, de certa forma, né, por conta disso. Mas é isso, galera. Valeu. Obrigado pelo momentinho aí de fala. Temos o professor Ernesto também com a mãozinha levantada. Ricardo, querido, é um prazer lhe ouvir, meu querido. A saudade, nesses tempos de pandemia, os amigos não conseguem se encontrar do jeito que gostariam, né? Mas que bom que você está aqui. Não podia faltar, não podia deixar de ver sua palestra, né? Eu acho que Ricardo começa a palestra dele com uma coisa que é muito importante, né? Porque a gente fala muito, a gente associa muito o termo cidades inteligentes à tecnologia. E a tecnologia, né, ela tem uma aserção muito parecida com a da novidade. E as pessoas sempre acham que o novo é melhor do que o velho, e hoje em dia tem brotado aí
inclusive em arquitetura, aquela questão de vamos inovar fazendo o que é tradicional. Então, casas, por exemplo, eficientes sendo feitas de adobe, reduzindo uma série de impostos, gastando muito menos energia. Olha só que coisa interessante, e isso é inteligente, né? Porque, como o Ricardo estava dizendo, cidade inteligente ela não quer dizer que ela seja uma cidade tech, né? Inclusive porque dentro do meio de ciência e tecnologia, eu estou falando isso porque eu já fui, inclusive, diretor de infraestrutura dessa parte de ciência e tecnologia, a gente fala das poor techs, né? As tecnologias pobres. Aquilo que é tecnológico, mas que no fundo não serve para nada, não fazendo uma expressão de preconceito, porque não tem nada a ver com isso. A China é um dos grandes países exportadores de tecnologia, mas utilizando a expressão do Xing Ling, das feirinhas de tecnologia que não servem para nada, a não ser para atazanar a vida da gente. Estão aí para colocar isso, né? Então, esse é um ponto que, na verdade, é um conceito que, na verdade, tem sido questionado e vão surgir sempre temas, porque parece que essas questões hoje inovadoras, parece que elas vêm com temas cada vez mais interativos e a gente não consegue chegar numa conclusão do que é uma cidade inteligente, porque algumas cidades inteligentes são inteligentes porque tem tantos problemas que só com a tecnologia, com o auxílio da tecnologia que a gente vai conseguir resolver, e outras cidades, sabe, como, sabe, eu estou falando aí em países como a Finlândia, como a Dinamarca, mas eu estou falando também em países como a Colômbia, né, em que aboliram a tecnologia para se tornarem cidades mais inteligentes. Aí a gente vira a palavra inteligente na questão do sustentável e por aí vai, né? Outra é que a gente esquece de pensar a cidade como consequência, né? E a cidade como consequência, não adianta você querer ser uma cidade industrial se você não tem indústria, se você não tem cultura de comércio para gerar indústria. Da mesma forma, que tipo de cidade inteligente é que você vai ser, né? Porque você não é inteligente, você não se elege cidade inteligente, ou você não vai querer fazer uma cidade inteligente, ou vai achar que sua cidade é inteligente porque ela tem alguns centros de tecnologia, isso vai fazer dela uma cidade inteligente. Cada cidade tem um perfil, e esse perfil ele é voltado. Por exemplo, aqui foi citado o caso de Abu Dhabi, que esse exemplo da cidade ali de Abu Dhabi como cidade inteligente era voltada para um comércio que rende bilhões de dólares para as companhias. Então, daí, por exemplo, essa questão aí que Mabel havia colocado de quase 450 mil dólares por, né, por habitante. Quayside também, que foi o caso do Canadá, que é uma cidade que deveria contar, veja só, isso foi um exemplo contrário, né, de uma cidade que deveria contar com a parceria público e privada para poder funcionar. O privado disse, olha, não tem aqui, essa área que vocês querem, não funciona assim. E esse é um projeto que foi abandonado e não foi por conta, né, da pandemia. Então, assim, é preciso que a gente entenda esses conceitos, essas aplicações, porque elas são vendidas hoje de maneira muito, muito confusa, né? E é uma coisa que eu sempre coloco, né? O arquiteto, ele é formador de opinião. Se é nesse momento que ele não tem a capacidade de entender efetivamente que sem aplicabilidade não há inteligência ou sustentabilidade. Não adianta o discurso. O discurso pode ser, sabe, de várias ordens, mas se não tiver aplicabilidade, não vai para lugar nenhum, entendeu? E infelizmente a gente tem contado com discursos aí que têm atrapalhado tomadas de poder e outras coisas, de um lado e do outro, sabe? E a gente ainda tem muito que amadurecer para podermos sermos inteligentes e daí fundarmos uma cidade inteligente. Ricardo, muito bom estar aqui com você, muito bom estar aqui lhe assistindo, viu, querido? Será que tem mais alguém? Mabel, você está sem áudio. Opa! Há poucos minutos, Carlos levantou a mãozinha e abaixou. Você ainda quer fazer algum questionamento, Carlos? Carlos Magno. Eu gostaria de falar para o professor, se eu entendi certo, professor Ricardo. Então, para se tornar uma cidade inteligente, não basta uma única coisa, é um conjunto em si.
de várias coisas englobando a melhoria, a praticidade, a evolução, a tecnologia, a inteligência em si e um pouco mais. Entendi certo, professor? Entendeu? Eu acho que não só isso. Eu acho que essa construção precisa ser feita de forma coletiva, que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, porque não necessariamente todos os índices ou todos os, sabe, todos os pontos que, por exemplo, que seriam considerados importantes para uma cidade inteligente árabe, talvez elas não sejam para Salvador. E aí, de novo, eu acho que, mais do que nunca, essa palestra, quando eu, né, trouxe esse tema e até conversei com a Mabel, eu acho que o objetivo, o que eu estou gostando dessa discussão, é que ele é muito menos para passar informações técnicas e dizer o que é uma cidade inteligente. Na verdade, não é só para isso. Eu acho que é justamente para que a gente possa criar essas discussões e essa consciência crítica a respeito do que é inteligente ou não, e desmistificar, como a Ernesto falou, uma série de apropriações mal feitas que têm sido feitas desse conceito, muito mais no sentido de você viabilizar, sabe, enfim, né, como é que eu vou dizer, viabilizar atividades econômicas, vendas, enfim, mercado imobiliário e por aí vai, né? Eu tenho visto uma série de apropriações assim muito equivocadas que você não precisa ser nenhum expert para entender, tá, mas cadê a inteligência? Pô, mas isso aí, tem isso, tem isso, tem isso, tá, e o resto? E cadê a conexão com a cidade? E cadê o restante? Eles são autossuficientes, mas dizem que são, mas não são. E outra coisa, e o preço para você ter acesso a isso? Quando você pensa nas cidades inteligentes, aí você vê que não é nada disso, elas não são necessariamente ilhas, embora muitas dessas iniciativas tenham surgido como pequenas ilhas, né, como laboratórios, mas o conceito em si, quando você lê, não é só isso, não é vender Wi-Fi, não é, sabe, uma cidade que eu tenha câmera em tudo que é lugar, não, é super seguro, não sei o que, gente, se é super seguro, então tem algum problema aí no entorno, né? Porque o legal é que a gente não precise de tudo isso, é que a gente possa ser mais livre, que a gente possa desfrutar, né? Porque, não sei, o ser humano, a gente está vendo isso agora, né, em pandemia, tem hora que a gente precisa socializar, a gente precisa fazer uma caminhada, e aí, eu não sei se eu estou falando por todo mundo, mas às vezes eu sinto essa necessidade de ir na esquina, dar uma volta e voltar, de ver gente, de socializar, de caminhar a pé, mas é isso. Piero. Gente, só uma questão aqui que eu acho que realmente, professor Ricardo, isso que você falou do ponto fundamental, acho que da cidade inteligente, é ele ser participativo, né? Envolver, né, a sociedade, os vários agentes aí, e isso, de fato, eu acho que é uma verdade mesmo, porque a gente vem percebendo o quanto esses projetos, às vezes até de desenvolver distritos, né, distritos inteligentes, distritos tecnológicos, clusters, né, distritos criativos e tal, se disseminaram muito, né? A gente tem o caso em Buenos Aires de vários distritos dessa ordem, né? O primeiro encabeçado assim por ser um distrito tecnológico, né, o de Parque Patrícios, mas depois veio o Distrito das Artes, distrito disso, distrito daquilo, tudo muito pertinho, né, um dos outros, mas com essa premissa, né? E a gente percebe que havia um discurso, né? Porque sempre quando esses agentes, né, o setor público, o setor privado, eles, ao elaborar um projeto, uma ideia como essa, eles vendem, de certa forma, à sociedade que precisa comprar aquilo, né? Precisa entender ou pensar, não, isso vai dar certo nesse sentido. E muitas das coisas que são ventiladas é que vai gerar emprego, que vai revitalizar, né? Que vai melhorar uma área que era degradada, etc. E, normalmente, esses efeitos não têm sido assim em muitos desses casos, mas tem exceções. Por exemplo, um caso que era utilizado aqui na América Latina como referência era o caso do Distrito 22 Barcelona, né? Que era ali aquela área industrial, né? Que um pouco pegando assim na rabiola do que era do que foi as Olimpíadas, né? De Barcelona. E aí foi um processo, né, meio que contínuo, não pararam mais, né, só mudaram de uma área para uma área do lado, né, que é uma área industrial e tal.
e teve muitos problemas, apesar de ser uma cidade desenvolvida, etc. Só foi mudar mesmo e ser mais abraçado pela população quando se tornou um processo participativo, que ainda não findou, né? Mas aí o Estado, né, o governo percebeu numa plataforma que é da União Europeia, que acho que é a plataforma que chama Decidim, uma coisa assim, e aí implementou lá, e aí foi gerando essa governança participativa, a população interferindo, dizendo assim, não, olha, a gente não gostou dos resultados disso, a gente quer mais por aqui, e estão fazendo, né? Não se chegou ao fim, a gente não pode dizer, funcionou, mas é que deu uma guinada de melhora, né? Então, acho que nesse sentido aí, isso que você falou, Ricardo, acho que é realmente a chavezinha para você entender como é que esse conceito de cidade inteligente, de fato, né, funciona de forma prática, porque também não adianta só beneficiar alguns poucos, ou digamos dizer assim, teve muito retorno econômico, gerou bilhões, mas esses bilhões estão sendo convertidos, né, em melhoria para essa sociedade, para a população, né, para o contribuinte, né, ou são bilhões que foram gerados para uns poucos ali e que estão utilizando o território urbano como forma de exercer, né, sua vontade econômica, né? Então, acho que acho que esse ponto que você comentou, de fato, é o essencial, eu acho. Bom, valeu, galera. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui no chat se mais alguém fala. As pessoas estão agradecendo. Tem alguém falando aqui. Oi, Carlos. Só um minutinho, Carlos. Oi, É que eu postei um vídeo aí no chat mostrando, né, alguns desses critérios, né, dessas aplicações do que a gente chama de cidade inteligente. Mas, de novo, isso aí é um caso específico. Eu acho que isso é muito, talvez até possível de se aplicar em construções novas, em coisas novas, mas muito difícil de ser aplicado, por exemplo, em locais existentes. Por isso que eu acho que os critérios para se eleger uma cidade inteligente, eles não devem ser necessariamente os mesmos, mas acho que vale a pena, enquanto estudantes de arquitetura, entender, ver, né, começarem a ver essas novidades, enfim, porque eu acho interessante, principalmente a coisa da automação, certo? Dessa relação com a tecnologia. Tem um videozinho aí no chat, aí, quem quiser depois pode pegar. Bem, as pessoas estão aqui agradecendo, Ricardo, não surgiu outras perguntas. Carlos tinha aberto o microfone agora há pouco, quer falar, Carlos? Professor, eu tenho curiosidade em saber qual foi a primeira cidade inteligente? Eu não sei lhe dizer isso, né? Até porque, de novo, não é um conceito novo, né? O que é novo, basicamente, é essa sistematização de índices que vão dizer, digamos assim, elencar essa ordem de inteligência. Esses índices, essa sistematização não é necessariamente idêntica em todo o mundo, embora você tenha muitos conceitos, muitos índices ali que estão presentes em todos os lugares. Então, não dá para dizer qual foi a primeira cidade inteligente do mundo, até porque o que a gente tem, se você for ver, são iniciativas, são pontos, são atividades, sabe? São implementações de coisas que vão no sentido de um conceito maior, que é o conceito de cidade inteligência. E aí, eu acho que a gente não tem essas informações de quando cada cidade começou a sistematizar tudo isso. Isso seria um estudo assim imenso para se definir. Eu acho até difícil de a gente definir com precisão isso. Mas muitas têm os seus caminhos para se tornarem inteligentes, até porque essa inteligência tem a ver com a própria demanda da cidade. Você fala muito do caso de Singapura, né? De ser aqui mais abrangente, a aplicação no que diz respeito aos recursos tecnológicos como gestão de cidade, né? Se diz ser Singapura, mas como o Ricardo falou, é um rótulo, né? Chamar de cidade inteligente é um rótulo. Então, assim, pode ser que alguém tenha dito, eu já sou, antes dos outros. Se Salvador diz que é também, né? Quem dirá outros não se autodeclararem, né? Então, isso é algo bem difícil de responder por conta de ser um rótulo, né? Abel, me permite,
né? É muito parecido. Só para fechar o raciocínio, Ernesto, é muito parecido quando a pessoa diz que está fazendo uma arquitetura sustentável e está apenas atendendo os condicionantes ambientais, o que não faz mais do que a obrigação, né, em um trabalho, em um projeto de arquitetura, é observar ventilação, ensolejamento, né, as questões ambientais daquele lugar para a aplicação do seu projeto ali. Aí tem gente que chama isso de sustentável. A palavra sustentável é uma novidade, mas a obrigação de atender, né, e de fazer uma boa arquitetura que atenda o lugar que você está trabalhando é desde sempre, né? E não tinha nome isso, não tinha rótulo, era apenas o nosso trabalho. Né? É contigo, Ernesto. Era um pouco disso também que eu estava falando. O seguinte, quando você fala de cidade sustentável, é como se a cidade não pudesse, quer dizer, algumas cidades não pudessem não ser sustentáveis. E quando você fala sobre cidade inteligente, se você não é cidade inteligente, então você é uma cidade o quê? Desinteligente. Exato. Você está entendendo como é que esses conceitos então se aplicam? Por isso que eu falo, ó, se você na origem do problema, na origem do estabelecimento do problema, você não define o problema, você não vai para lugar nenhum. Então, assim, quer dizer que se a primeira cidade inteligente foi Singapura, até então na história da humanidade as cidades eram burras. Então, assim, depois, né? Se a gente está falando aqui de conceito sustentável, sabe? De cidade sustentável, então todas as outras cidades não são sustentáveis, sabe? Então, assim, não vale. Assim, talvez Ricardo esteja indicando aí a melhor questão, que é o seguinte, ó, não, nem nos interessa, talvez, nem a gente vai conseguir mapear isso, porque a gente, sabe, vai chegar a resultados confusos. Eu digo isso pelo seguinte, porque eu já vi várias palestras sobre cidades inteligentes, em que apresentam cidades inteligentes não como um conceito que deveriam ser, sabe, um conceito relativo, diga-se de passagem, mas elas apresentam como um label, sabe? Assim, ó, então assim, não, a cidade de tal foi eleita como cidade inteligente. Aí você pergunta, quem foi que elegeu? Não, assim, tal, uma associação, uma fundação que você nunca ouviu falar e tal. Então, você entendeu como é que isso tudo começa a revirar uma série de conceitos que deveriam ser básicos e acabam não sendo básicos? As cidades têm a sua inteligência, né? É o caso... E no caso brasileiro, imagina um dia que você tiver uma palestra, duas palestras acontecendo, uma depois da outra. Cidades inteligentes e depois a formação das cidades portuguesas. Vai sugerir o quê? Isso fica uma coisa confusa. Mas aí eu vou lhe provocar, Ernesto. Se a gente for olhar num aspecto do desenvolvimento tecnológico, que não necessariamente está dentro da questão do computador, a gente tem cidades muito antigas que tomaram iniciativas muito inteligentes. Os aquedutos, por exemplo, é o que eu defendo, deram um outro impulso à formação das cidades. A criação das instalações de esgotamento sanitário, outro impulso. Né? Então, assim, o termo utilizado é o que vem como novidade, mas as ações, né? Se a gente observar as ações, as cidades sempre estão buscando formas eficientes de uso, né, para que a população tenha o melhor proveito da cidade, dessa vivência em conjunto, essa vivência coletiva com qualidade. Né? Então, assim, eu acho que isso é algo a perseguir, independente do rótulo. Exato, é por isso que o Machu Picchu, então, seria uma cidade inteligente, porque foi fundada fora de um veio de água, num local impróprio para plantação, e eles têm muita água e muita produção agrícola. Tinham muita água e muita produção agrícola. Então, assim, é por isso que é difícil definir esses conceitos, e é por isso que eu falo. É como urbanismo tático, por exemplo. É um grande conceito e um péssimo nome. Né? Porque fica parecendo o quê? Que vários urbanistas vestidos de preto, toda com roupas militares, vão descer de um helicóptero preto para mudar a cidade. São ninjas. Você tá entendendo? Então, assim, o próprio conceito sugere uma falta de relação, uma falta de comunicação que com essa autocrítica, que é baseada numa experiência que na cidade, como dizia Goethe, é o passado.
Mas eu acho que o que fica, né, e desde já quero agradecer demais a Ricardo, compartilhar esse trabalho que ele vem desenvolvendo, esse estudo, né, e essa crítica, principalmente a crítica, né, sobre as cidades inteligentes, é que eu acho que o que fica, né, como ideia nessa palestra, que a gente vai buscar sempre as melhores opções para a melhor fruição da cidade, o melhor uso da cidade. E isso é ser inteligente, né? É você ter uma boa qualidade de vida, você ter um uso de uma cidade com eficiência, né? E com respeito aos recursos ambientais. Então, eu acho que é uma fusão, né? Claro que isso está embaixo dessa frase 1 milhão de coisas, né? Mas o que a gente persegue enquanto profissional é buscar o melhor desenvolvimento da cidade, o melhor uso dos recursos tecnológicos ao nosso favor, e não essa coisa de criar um high-tech, um polo high-tech, que depois ninguém mais vai lá e ninguém usa, até porque fica defasado, né? A tecnologia, ela tem uma obsolescência aceleradíssima, né? Eu acho que o que fica é essa intenção, né? É esse olhar que a gente quer passar, e eu acho que também a intenção de Ricardo, enfim, de quem está aqui conosco, é passar esse olhar que a gente deve fazer o melhor aproveitamento possível para que as pessoas, a população, de uma maneira geral, desfrute bem da cidade, utilize bem a cidade, né? E desde já, Ricardo, quero agradecer, as pessoas estão aqui agradecendo aqui no chat, né? Comentando, agradecendo, pontuando, né? Muito obrigada pela sua participação hoje. Eu sei que hoje é um dia puxado, né? É um dia intenso. Quero também aproveitar, agradecer a presença de todos. A gente tem um monte de professor aqui, não é só Ernesto e Piero que está aqui, não. Eu vi Marla, eu vi Charles, eu vi Zilterman, né? Desculpa se eu não citar alguém, porque a lista aqui está grande, né? Muitos alunos, ex-alunos também, né? Agradecer a presença de todos aqui e aproveitar para convidá-los para a palestra que a gente vai ter à noite com o professor Lucas Baixi, que se aproxima dessa palestra de hoje, mas entra na parte tecnológica da coisa, e ele vai falar um pouquinho da internet das coisas, tecnologia BIM e IoT, a aplicação na construção 4.0, né? É interessante a gente ver e entender, eu estou curiosíssima, né, entender que bicho é esse, né, o que é esse IoT. Ele me explicou um pouquinho, mas eu quero ver na palestra, porque eu sou perguntadeira e eu vou perguntar um bocado. Então, eu espero vocês lá, e quero agradecer e desejar um ótimo dia a todos, e deixar aqui a palavra para Ricardo, para esse encerramento. Bom, gente, eu não tenho muito mais a dizer, né? Só queria dizer que para mim, né, foi um prazer, estou sempre à disposição, certo? Para poder colaborar, para poder trocar informações, e, enfim, eu também só queria agradecer mesmo a presença de todos e dizer que estou sempre à disposição. Então, sempre que for convocado, podendo, né, venho de bom grado, porque eu gosto, né? É uma resenha ótima, uma boa resenha. Pois é. A gente aprende mais do que qualquer coisa nessas conversas. Aqui a professora Marla diz que o pessoal de tecnologia que está aqui presente também está interessado na palestra da noite, diz que a palestra foi excelente, ela gostou bastante. Pierre e Ernesto, quiserem falar alguma coisa, está franqueado o microfone, não? Então, acho que é assim, né, gente? Vamos ficando por aqui. Agradecer. Oi. Só agradecer e dizer o seguinte, ó, não percam a palestra de Lucas. Exatamente, Estaremos galera. todos lá. Estaremos todos lá. Vou refazer o batom, vou refazer o cabelo e estarei lá de novo. Mas é isso, gente. Quero desejar a todos um ótimo dia. Vejo vocês à noite. E é isso. Participem, olhem a nossa programação. A gente tem programação ainda hoje de vários cursos e temos aí no início de março algumas palestras também agendadas, tá? Acompanhe aí nosso portal que a gente vai divulgando. E é isso. Obrigada, bom dia e muito obrigada. Tchau, tchau.